Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Amado ouvinte da Santa Palavra de Deus, eu sou o pastor Carlos André, presidente da Igreja Pentecostal Palavra de Poder, e é com muita alegria que nós estamos com mais um programa sob a lâmpada da Palavra. Tema de hoje, Inferno. Sugestão do nosso amigo Marcos Teodoro, lá de São Paulo, entrou em contato, mandou um e-mail, porque está acontecendo muitas confusões lá onde ele mora, muitas atrocidades. Vou falar alguma delas que ele me passou por e-mail, e vamos trazer a lâmpada da palavra, alguns esclarecimentos sobre o inferno. O que é o inferno? Onde é o inferno? Daqui a pouquinho. Antes eu quero que você anote, o nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Você entra em contato com a gente, como fez o Marcos Teodoro, sugere o seu tema, traz a sua dúvida, a sua pergunta, e nós vamos trazer tudo sob a lâmpada da palavra. Então, como acabei de te adiantar, o tema hoje está aí, inferno. Jesus não criou o inferno para o homem. Ele criou o inferno para Satanás e seus anjos caídos, chamado demônio. Ah, mas pastor, por que tem tanta gente lançada no inferno? Vamos chegar lá. Observe o que Jesus fala. Essa parábola de Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, Lucas 16, a partir do versículo 19, a parábola do rico e Lázaro, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe suas chagas. Chagas é ferida. E aconteceu que o mendigo, Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, Hades quer dizer inferno, e ergueu os olhos e viu ao longe. Ele ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamou dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai Abraão, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa parábola, quem contou foi Jesus. Rico e Lázaro, o mendigo. Observa que inferno e céu são lugares totalmente distintos. O que tem no inferno em nada se assemelha ao que tem no céu. O que tem no céu em nada se assemelha ao que tem no inferno. Mas eu vou completar, vou chegar naquela parte em que eu disse que ia estar te explicando. Inferno, o que significa o inferno? Lugar de tormento. Deus é bom, Deus é amor. Quem criou o inferno?
o Deus que é bom, o Deus que é amor. João escreve dizendo que Deus é amor. O Deus que é bom, o Deus que é amor, o Deus que deu o seu Filho, João 3,16, para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, foi Ele que criou o inferno. Só que Ele criou o inferno não no propósito de que o homem fosse para lá. Ele criou o inferno pensando em Satanás e seus anjos caídos, chamados demônios. Quer ver a prova clara que eu vou te dar na Bíblia? Repetindo o mesmo versículo, João 3,16, um versículo universalmente conhecido. Vou te dar a prova clara na Bíblia, no próprio João 3,16, que Deus não criou o inferno pensando no homem, ou para o homem, como você queira. Porque ele diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Quando está falando aí Deus amou o mundo, se refere à humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, não vá parar no inferno, mas tenha a vida eterna, lá na glória. Então, se Deus amou o mundo de tal maneira e deu Jesus, é a chance que o homem tem, que a mulher tem, de não ir para o inferno. Então por que tem pessoas lançadas no inferno? Porque rejeitam a maior prova de amor de Deus para com o ser humano, que é a presença de Jesus, a vinda de Jesus a esse mundo, levar sobre si os nossos pecados sobre ele, como Isaías profetiza no capítulo 53. Inferno é um lugar de tormento, ranger de dente. Esse ranger de dente é uma expressão que expressa uma profunda angústia e um profundo tormento. Vou entrar em alguns detalhes importantes. Eu quero que você anote a referência bíblica, depois compartilhe essa mensagem. Lázaro, o mendigo, as portas de Abraão, as portas da casa do rico, agora no seio de Abraão, comia as migalhas, desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico viveu regaladamente nessa terra e não quis saber de Jesus. Lázaro, mesmo sendo mendigo, estando na situação que estava, se entregou para Jesus, senão ele não estaria no seio de Abraão. O seio de Abraão significa estar na glória. Na parábola significa isso. Então olha que chega um certo momento que o mendigo, o rico, fala para Abraão: pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, ponha na minha boca. O que esse homem está querendo? Claro que essa água que está sendo falada, já que o inferno é um lugar espiritual, essa água não é uma água que você bebe da torneira. Claro que não, sem chance. Essa água simboliza a palavra de Deus, a palavra que é a água da vida, como está no Evangelho de João. Jesus disse: eu sou a água da vida, aquele que beber de mim nunca mais terá sede para sempre. Então, ele estava querendo que Lázaro pusesse a ponta do dedo na palavra, na água, que é a palavra, e apontasse para ele um caminho, uma direção, que o arrancasse dali. Era isso que ele queria, ponta do dedo. Quando alguém fala: onde você mora? Ó, ali. Você estica o braço, a ponta do dedo, indicar lugar, caminho, direção. Água, a palavra. Ele queria, o rico, uma palavra que o indicasse o caminho para sair do inferno. Sem chance. Inferno é lugar de juízo de Deus, situação definida. Do inferno a pessoa vai parar no lago de fogo e enxofre. Já era, para sempre, eternamente. O inferno já é um lugar eterno. Lago de fogo e enxofre também é um lugar eterno. Quem já está no inferno não tem chance, né? Tem uma seita maligna católica que diz o seguinte, que tem um purgatório. A pessoa está no inferno, mas ela vai passar pelo purgatório. Só o diabo para cegar a mente desse povo, né? E naquele purgatório ele vai ser purificado e aí vai para o céu. É mentira de Satanás. É uma maneira deles roubarem cada vez mais o povo, com esse tal de purgatório, querendo que você reze missa pela alma do fulano, da cicrana que morreu, para que tirar do purgatório. Conversa fiada, meu amigo. Mentira do diabo e dos servos dele. É só para arrecadar o teu dinheiro, é só para roubar você, sem meter a mão no teu bolso. Quem partiu daqui
partiu com situação definida. Hebreus 9, 27. Ao homem cabe morrer uma vez só, depois segue-se o juízo. Quem partiu daqui, ou partiu salvo, ou partiu condenado. Ponto final. Não tem missa, não tem reza, não tem culto, não tem nada que vá tirar a pessoa do lugar em que o juízo de Deus determinou que ela esteja. Ponto final. Então, o rico queria uma palavra que apontasse o caminho para ele sair dali. Sem chance, não teve. Não teve mesmo. Inferno é lugar definitivo. Inferno é lugar de sentença definitiva, julgamento de Deus. Só quem pode julgar quem vai para o inferno e quem não vai estar no inferno, só quem pode julgar isso é Deus. Só Deus pode julgar. Um líder evangélico, servo de Deus, coisa mais rara de tu ver hoje em dia, ele pode dizer: olha, no caminho que você está, julgando pela reta justiça, João 7,24, como Jesus mandou fazer, nesse caminho vai te conduzir ao inferno. Mas ele não pode dizer: você vai para o inferno. Esse julgamento Deus não permitiu ninguém a fazer. Mas Deus permitiu sim que você julgue o caminho que a pessoa está para alertá-la. Tu vê o que ele queria, o rico? Pai Abraão, ressuscite, peça a Lázaro, pede alguém para ela pregar para a minha família, para os meus irmãos, para que eles não venham para cá, para esse lugar de tormento. Aí o que Abraão diz? Além disso, está posto um grande abismo, tem um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem chance, meu amigo. Quando a pessoa vai para o inferno, ela não sairá do inferno. Já era. Consequentemente, lago de fogo e enxofre. Foi para a glória, nunca mais sairá da glória, eternamente nas mansões celestiais. Então, o nosso amigo Marcos Teodoro, que mandou e-mail para a gente, ele disse: tem algumas pessoas, ele não deu nomes, mas falou uma mulher. Essa mulher diz a seguinte coisa, e tem muita gente por aí ganhando muito dinheiro nas custas de pessoas que não examinam as Escrituras, e por não examinar as Escrituras, você está enriquecendo ladrões e ladras. Quer ver como? Tem gente gravando CD dizendo que foi ao inferno. Eu fui arrebatado ao inferno. Foi, Deus me levou no inferno. E chegando lá, eu vi isso, eu vi aquilo outro, eu vi aquilo. Mentira de Satanás. Ninguém é arrebatado ao inferno. Aí você vai dizer assim para mim: então me prova, pastor, que ninguém é arrebatado ao inferno. Tem que provar, não tem? Não é sob a lâmpada da palavra? Não temos que provar? Vou te dizer. Tem pessoas que são arrebatadas ao céu. Paulo diz: eu conheço um homem que, não sei se no corpo ou se fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu. Por que pessoas são arrebatadas ao céu e Deus não tem prazer de arrebatar ninguém e levar no inferno? Por quê? Vou te explicar por quê. Porque Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos caídos, e o inferno é lugar de sofrimento. Deus não tem prazer em levar a pessoa para o sofrimento. Agora, Deus tem prazer em levar a pessoa para mostrar as coisas que tem lá em cima na glória. Porque lá em cima na glória é a chance da pessoa passar a eternidade tendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E no inferno, os que rejeitarem Jesus não vão ter mais chance de sair de lá. Inferno é lugar de situação definida. É por isso que muitos são arrebatados ao céu, muitas pessoas são arrebatadas. Como eu dei o exemplo, que Paulo disse que viu um homem, conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que não lhe foi permitido dizer. Pessoas são arrebatadas ao céu, mas não ao inferno, porque Deus tem prazer em que você contemple as maravilhas que Ele tem separado e preparado para os eleitos e os escolhidos, e com isso te dá a chance de você contemplar a glória que Ele tem separado para a igreja. Agora, inferno já é situação de choro, ranger de dente, situação de tormenta, de sofrimento. Já basta saber disso. Já basta saber disso. Se você abrir a sua
consegue enganar quem não examina as Escrituras. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Falta de conhecimento faz de você uma marionete na mão de Satanás e dos servos dele. Então essa mulher disse que no inferno ela viu muitas coisas. Veja só. E agora ela está pintando quadros com o que ela viu lá no inferno. Ou seja, além de contar essa tremenda asneira, ela ainda está pintando quadro, mostrando temor nenhum de Deus. Não tem temor de mentir. Não leu que Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Então o que com isso? Atrai muitas pessoas, né? Tem outros aí, filhos do diabo, gravando CDs, contando que foi arrebatado ao inferno. E aí, para defender o costume ridículo da denominação em que ele congrega, olha, irmãs, presta atenção, porque eu fui lá no inferno, e lá no inferno eu vi um anjo. Olha só, nenhuma criança consegue acreditar nisso, e tem milhares de pessoas indo atrás dessas ideias do diabo. Eu vi um anjo medindo com uma fita o cabelo das irmãs, porque na cabeça desse filho de Satanás, ele acha que a mulher não deve cortar o cabelo, porque está na Bíblia. 1 Coríntios 7, Paulo escreve: mulher, não corte o cabelo, use o cabelo como véu. Só que ele não explicou por que Paulo falou isso. Porque Coríntios era uma cidade portuária e as prostitutas do local eram identificadas por ter o cabelo curto. Então a igreja estava perto ali do porto. No intervalo entre um navio e outro, as prostitutas, por a porta estar aberta, entravam dentro da igreja e se sentavam no banco do lado das irmãs. Então Paulo deu esse conselho para aquela região. Homem te dá conselho, só quem pode dar mandamento é Jesus. Então, para você afirmar se alguém vai para o inferno, está a caminho do inferno ou não, só através dos mandamentos de Jesus, como eu falei, João 7:24. Julgar pela reta justiça. É a palavra de Deus que mostra quem está a caminho do inferno e quem está a caminho do céu. Então, Paulo deu esse conselho, escreveu a carta para a igreja de Corinto, dando esse conselho, que a mulher não cortasse o cabelo como véu, porque as prostitutas, quando os marinheiros chegavam, ou viajantes de outros locais, que o navio atracava naquele porto, elas tiravam um pano da cabeça para mostrar o cabelo curto para ser identificada. Aí me vem um filho do diabo desse, vem um ridículo desse, dizer que um anjo, ele foi no inferno e viu um anjo medindo o cabelo das irmãs. Conversa fiada, meu amigo. Conversa das trevas. Isso aí só engana. 2 Coríntios 4:4. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Isso aí só engana quem não examina a palavra de Deus. Queria ver ele dizer isso na minha cara. Como essa mulher aí, o nosso querido amigo Marcos Teodoro mandou um e-mail dizendo: está pintando quadro de coisas que ela viu no inferno. Mentira de Satanás. Ela tem com certeza um nível de possessão demoníaca, e o diabo também inspira os seus servos a fazer as suas obras para enganar milhares de pessoas, como aquela menina de Atos 16, que quando Paulo e Silas passou pela cidade, sabe o que ela disse? Esses homens aí, vocês dão ouvido a eles, porque eles são santos homens de Deus. Ué, mas pastor, Paulo e Silas não eram homens de Deus? Então, ela não era do diabo, ela não falou a verdade. Meu querido, o diabo não tem verdade nele. Ele repete alguma coisa verdadeira para tentar atrair a pessoa para o ninho de mentira dele. Aquela verdade não partiu dela, era um truque de Satanás. Por quê? Porque quando Paulo e Silas saíssem daquelas cercanias, daquela cidade, e o povo visse os sinais e prodígios do Espírito de Deus na vida deles, iam correr para ela. Bom, se ela falou que eles são homens de Deus, e nós estamos vendo que eles são homens de Deus mesmo, agora que eles não estão aqui, vamos até ela, porque ela também é uma mulher de Deus. Só que Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para trás e disse: Satanás, sai dela! E o demônio saiu daquela menina, ela foi liberta e parou a adivinhação. Foram parar na cadeia, mas depois Deus os libertou, quando eles oravam e louvavam, fazendo tremer todas as portas, abrindo todas as cadeias, e eles glorificaram o nome do Senhor. Então, muitos filhos de Satanás estão aí enganando pessoas. Eles falam isso usando uma maneira para te amedrontar. Outros falam isso para querer aparecer. Outros falam isso para ganhar dinheiro, vendendo CD. Camarada
até o 20, diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. E voltaram-se os 70 com alegria. Qual é o subtítulo que está na sua Bíblia aí? A comissão dos 70, está lá no cabeçalho do capítulo 10. E voltaram-se os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse-lhe: disse Jesus, eu via Satanás como um raio cair do céu. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para você, meu querido, foi mais uma coisa que o nosso amigo Marcos Teodoro mandou, que é dúvida na cabeça de muita gente lá onde ele está. Eu espero que estejam assistindo este programa, essas dúvidas pela lâmpada da palavra seja iluminado. Vamos lá, Lucas 10, comissão dos 70, versículo 17 ao 20. E eu vi, disse Jesus, Satanás como um raio cair do céu. Inferno não é embaixo da terra. Inferno é nas regiões celestiais. O inferno está situado nas regiões celestiais. Lembra das potestades e principados que habitam aonde? Nos ares, regiões celestiais. O inferno nunca foi e nunca houve embaixo da terra, de maneira nenhuma. É que muitas pessoas pegam filmes, desenhos, pegam ilustrações mostrando o caldeirão, um boneco feio de chifre vermelho, rabo, é o diabo mexendo no caldeirão. Isso aí, meu querido, nem a criancinha mais no ABC lá da escola consegue acreditar nisso, meu querido. Tem nada de caldeirão no inferno. Outra coisa, o fogo que tem lá no inferno não é o fogo que sai da boca do fogão da tua mamãe, da tua vovó, nada disso, meu amado. O fogo do inferno significa juízo definitivo de Deus. Arderão no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, juízo determinado e definitivo de Deus. Esse fogo aí significa juízo. Esse fogo significa juízo. Esse fogo não é o fogo natural. Tem ninguém com o pé queimando lá no inferno, com a mão queimando dentro de um caldeirão. Tira isso da tua cabeça. Inferno é nas regiões celestiais. Outra coisa, o corpo do ser humano, ele não vai entrar nem no inferno e nem no céu. No inferno é alma e espírito. No céu, alma e espírito. É a essência espiritual do homem que foi criada para ser eterna. Ela vai ser eterna no inferno para quem rejeitou a Jesus ou vai ser eterna na glória para quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, meu amado, Jesus deixou bem claro: eu vi Satanás como um raio caindo do chão no chão, caindo debaixo da terra no chão. Nada disso. Acompanha aí, estou te dando a referência bíblica. Lucas 10, do 17 ao 20. E voltaram-se os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. E disse: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis por se vos sujeitarem os espíritos, com letra minúscula, são demônios, espíritos imundos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus, ou conforme a tradução da sua Bíblia, no livro da vida. Outra referência bíblica que eu quero pegar com você, Efésios capítulo 6. Põe comigo aí, passa aí sua Bíblia. Efésios, Gálatas, Efésios capítulo 6, versículo 12. Põe comigo. Um monte de gente falando um monte de besteira, enganando um monte de pessoas com coisas que Jesus nunca mandou fazer, nunca mandou ensinar, e vendendo. Meu querido, não existe doutrina fora dos mandamentos de Jesus. Não existe. Deixar uma coisa bem clara para você: é nos mandamentos de Jesus que está a nossa vitória. É nos mandamentos de Jesus que está a doutrina da igreja. É nos mandamentos de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 12.
potestades, contra os príncipes das trevas, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Lugares celestiais. Então ficou claro que o inferno não é embaixo da terra, é nos lugares celestiais. Eu vi Satanás como um raio cair do céu, lá na comissão dos 70 em Lucas 10, você acompanhou comigo, do versículo 19 ao 20. Agora aqui no capítulo 6 de Efésios, versículo 12, Paulo diz que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inferno nunca foi embaixo da terra, está claro? Outra referência no mesmo livro de Efésios, agora capítulo 4, versículo 8 e 9, separamos aqui, acompanha comigo, capítulo 4, versículo 8 e 9, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens, certo? Ora isto, ele subiu, Paulo está falando sobre Jesus, ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Presta atenção, você leu aí, tem um ponto de interrogação no final do versículo 9, Paulo está fazendo uma pergunta, ele acabou de explicar, falando sobre a unidade da fé, o subtítulo, e ele está contando assim, olha, pelo que diz, subindo ao alto, Jesus levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Jesus não desceu às partes mais baixas, ele pode ter descido às partes mais baixas da terra. Aí Paulo está se referindo ao quê? Ao sepultamento de Jesus, à morte de Jesus. Tem muitas pessoas que dizem, pregadores, que Jesus foi ao inferno. Jesus foi no inferno, esteve lá no inferno. Conversa fiada, meu querido. Jesus não foi ao inferno, ele foi ao inferno requerer da mão do diabo. Jesus é onipotente. Quando Jesus não precisa degradear com ninguém, com o poder da palavra dele, ele faz com que todas as coisas se prostrem aos pés dele. E prega, não, Jesus foi lá no inferno, lutou com o diabo, arrancou as almas. Mentira de Satanás, meu amigo. Não houve nada disso. Jesus é Senhor, ninguém resiste ao seu poder e à sua glória. Então, Jesus esteve nas partes mais baixas da terra, ele foi sepultado, como Jonas teve 3 dias no ventre do grande peixe. Em algumas bíblias bota até baleia, tem nada de baleia, a garganta da baleia só passa sardinha. Jonas foi engolido por um grande peixe. Que peixe, pastor? Um grande peixe. Nós temos que falar o que a Bíblia fala. Tem muita gente querendo inventar o que a Bíblia não está dizendo, e não leu em Apocalipse que Jesus diz, ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula da profecia deste livro, vai ser acrescentado os flagelos, as pragas que estão nesse livro. Jonas foi engolido por um grande peixe, teve 3 dias no ventre do peixe, assim Jesus está 3 dias no ventre da terra. Rapidamente outra passagem bíblica, para você que está nos acompanhando. Vamos para Lucas capítulo 13, volta para Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 27 e 28. Acompanha comigo, meu amado. Vamos dar chicotada na cara de Satanás e aqueles que servem a ele. Ou se convertem, ou se sepultam de vez. Mas não tem meio termo. O Evangelho de Jesus é claro, lâmpada da palavra. Lâmpada é para iluminar. Por isso o programa é sobre a lâmpada da palavra, para tirar engano. Agora, que vai ter gente rangendo os dentes, mesmo sem antes estar no inferno, aí pertinho de você, onde tu mora, na tua vizinhança, lá na tua, entre aspas, igreja, lá no lugar que tu conhece pessoas de outra denominação. Não, por quê? Porque ele já gravou CD, porque ele já disse que foi ao inferno e agora está sendo desmascarada a mentira dele. Sinto muito, não mandei ninguém mentir, eu tenho compromisso é com a verdade. Lucas capítulo 13, versículo 27 e 28, olha o que diz. Diz assim, ali no inferno haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e
Eu vou ler o 27, eu vou anteceder. Eu pulei o 27, vou para o 27, depois eu chego no 28. 27, Lucas 13, 27. E ele vos responderá, Jesus dizendo: digo-vos, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali, é Jesus falando, ali no inferno haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós serem lançados fora. O que Jesus está falando? Quando a pessoa se der conta, no abrir e fechar de olhos, que está dentro do inferno, ali vai haver choro e ranger de dente. Essa expressão ranger de dente não é esses dentes naturais que nós temos. Ninguém tem esse dente aqui lá no inferno, não. Nada do que é natural entra no inferno, nada do que é natural entra no céu. Inferno é região espiritual, céu é lugar espiritual, é região espiritual. Então, ranger de dente é para simbolizar, é para tipificar uma angústia extrema. Talvez você que esteja ouvindo e acessando essa mensagem já sentiu uma dor tão forte que você chegou a ranger os teus dentes naturais. Aqui, dente natural. De tanta dor você já chegou a ranger o dente, para a pessoa chegar a esse ponto de ranger os dentes de tanta dor, é porque é uma dor terrivelmente tremenda, muito terrível. Então Jesus está pegando esse exemplo que as pessoas conhecem naturalmente aqui, de dor. Tem gente que aperta os dentes de tanta dor, daquela dor, enfim, lá no inferno, lugar de choro e ranger de dente. Só que é um lugar de choro e ranger de dente que nunca a pessoa irá parar de chorar e de ranger o dente. Vai chorar por lembrar as inúmeras oportunidades que teve de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí tem gente aí perto de você que diga assim: que nada, Jesus é bom, Jesus não lança ninguém no inferno não. Você tem razão, Jesus é bom, Jesus não lança ninguém no inferno. Ah é? Então como é que você está dizendo que tem pessoas lá no inferno? Não é Jesus que lança, é a pessoa que, por rejeitar Jesus, o convite de Deus. Se você não recebe o convite que é Jesus, como é que tu vai entrar nas bodas, que é a festa lá na glória? Então, se você não quer o convite que Deus está te dando, chamado Jesus, sabe qual é o outro lugar que resta para aqueles que não aceitaram o convite para a festa? Lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então não foi Jesus que te lançou lá? Lembra que eu li João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira? Ele não tinha prazer que ninguém fosse para lá. Deus não tem prazer que a pessoa vai para o inferno. Mas Deus é justo e Ele é juiz. Ele determinou Jesus, o unigênito dele, é o convite. Rejeitou Jesus, está fora da festa, meu querido. Ah, não estou fora não, vou ficar ainda aqui na terra. Você não leu Mateus 24:35? Os céus e a terra passarão. Esse céu que está vendo sobre a tua cabeça vai passar, essa terra debaixo dos teus pés, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. João 24:35. Então não é Deus que te manda para o inferno, é você que rejeitou Jesus, o convite de Deus, brincou dentro da igreja, escolheu as coisas naturais e desprezou as coisas espirituais, desprezou a escola dominical, não se interessou em examinar as escrituras, desprezou o estudo bíblico. Então não foi Deus que está lançando ninguém no inferno, não, é a pessoa que acabou escolhendo ir para lá quando rejeitou Jesus. Antes de terminar, Apocalipse 20, versículo 11 e 15, já vai estar terminando. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, diz assim: o juízo final. E vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, e grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deus está vendo tudo que tu está fazendo, e está sendo registrado num livro. Esse livro chamado Juízo de Deus, é que para na hora que, se você brincando for parar nas chamas do inferno, lá dentro Deus vai te mostrar, Ele vai te mostrar, olha
dia chamado hoje e se entrega para Jesus. Receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E para de ir atrás dessas pessoas, servas de Satanás, que estão brincando, zombando, escarnecendo dentro dos templos, aonde homens, mercenários, ladrões, hipócritas, como Pedro escreve em 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3, há homens que arrancam a pele das ovelhas, estão negociando contigo, estão vendendo, estão ganhando dinheiro, vendendo mentira para Jesus, para você, vendendo mentira para você. Para terminar, inferno não é debaixo da terra, das regiões celestiais. Ninguém foi ao inferno e voltou de lá. Se baixou ao inferno, é de situação definida, de lá ninguém sairá, como o céu. Amém? Situação definida, indo para a glória, ninguém de lá sairá. Então que o Espírito Santo nos abençoe, nos alimente com a palavra dele. Aproveita a chance, o convite chamado Jesus, para você ir para a glória. E querendo entrar em contato conosco, sugerir um tema, como foi do nosso amigo Marcos Teodoro, esse tema inferno que você está vendo aí, entre em contato com o pastor Carlos André, @hotmail.com. Pastor Carlos André, @hotmail.com. Que a graça e a paz do Senhor esteja na sua vida. E lembre-se, tudo que estão falando por aí, só dê ouvido se estiver sobre a lâmpada da palavra. Só creia se vier da palavra de Jesus. Que o Espírito Santo nos alimente, porque sem Ele nada podemos fazer. A paz do Senhor.